Se você já tentou mudar algum hábito, seja parar de fumar, perder peso, fazer mais exercícios ou até iniciar uma nova rotina de estudos, você com certeza já enfrentou a dificuldade que é resistir às tentações. E se você é humano, muito provavelmente você inclusive já falhou nessa tentativa, justamente porque você não foi forte o suficiente para driblar desejos e impulsos. Estamos falando aqui do autocontrole, que é definido como a atitude de se manter consistente com valores e objetivos diante de tentações de recompensas imediatas, menores, conflitantes com tais valores e objetivos. Simplificando, é quando você não faz o que você quer agora porque você sabe que isso vai atrapalhar aquilo que você quer no futuro. Na prática, eu não vou comer um rodízio de pizza porque eu quero perder peso. Mas um fator muito importante do autocontrole é que você precisa estar enfrentando as tentações e aquilo precisa ser tentador para você. Do contrário, você não precisa usar o autocontrole. Aí vem uma pergunta muito importante que os cientistas do comportamento se fazem diariamente. Alguns deles, pelo menos, se fazem essa pergunta. Até que ponto que o autocontrole realmente te ajuda a mudar hábitos e mudar de vida? E se não for ele, o que te ajuda a se manter firme num novo estilo de vida? E se eu te dissesse que autocontrole é apenas uma de muitas ferramentas ou estratégias cognitivas para você mudar um hábito? Ah, e ela nem é a mais eficiente. Tá, Bárbara, mas então quais as estratégias que eu posso usar que vão ser muito melhores para eu mudar de hábito e conseguir finalmente o tão sonhado objetivo? Bom, eu vou te contar. Se a gente for parar para anotar, as coisas que mais nos trazem sucesso, felicidade e saúde tendem a demandar longos períodos de investimento e uma recompensa apenas no longo prazo, enquanto que os prazeres mais imediatos e mais fáceis de perseguirmos tendem a não importar muito no longo prazo, em termos de recompensa e sensação de preenchimento e também, se exagerados, trazem muitos danos à nossa saúde. Se isso não é uma sacanagem da nossa existência e os deuses rindo de nós, eu não sei o que é. Ficar sentado no sofá assistindo série ao invés de ir à academia traz uma recompensa imediata, pois pode ser uma ideia muito melhor evitar o esforço e permanecer imóvel no presente momento do que se dar ao trabalho de se arrumar, se deslocar até a academia, de suar e tudo isso mesmo que você saiba que esse é o caminho para ter mais saúde ou ter o bumbum perfeito. Mas mesmo desejando muito ter esse estilo de vida ou o corpo dos sonhos e entender o papel que o exercício tem nisso, a apelação da recompensa imediata pode ser muito mais forte e te manter sentado no sofá. Muitos pesquisadores acreditavam que as pessoas que iam malhar ao invés de ficarem sentadas no sofá eram na verdade muito melhores em lidar com as tentações, quase que sargentos de si mesmos, sabe? Acontece que eles perceberam que não é bem assim. Na verdade, essas pessoas estavam contando com outros fatores importantes que tornavam, inclusive, apelativo ir para academia e as permitiam ver o lado negativo de ficarem sentadas no sofá. Entende? Elas criaram estratégias mentais para não ser tão tentador ficar no sofá. Existe um estudo muito famoso chamado Teste do Marshmallow, que foi conduzido por Walter Mischel. Ele estuda justamente o papel do autocontrole na escolha de recompensas no longo prazo, ao invés de imediatas. Por que e como as pessoas escolhem uma recompensa melhor no futuro ao invés de uma recompensa imediata? Essa era a pergunta de pesquisa. Nesse experimento, crianças de 4 anos tiveram a opção de comer um marshmallow imediatamente ou esperar 15 minutos para ganharem 2 marshmallows. As crianças que conseguiram esperar pelos 2 marshmallows tiveram pontuações significativamente mais altas no SAT 10 anos depois. Mano, imagina a tua vida inteira ser decidida porque tu pegou ou não o marshmallow, tá ligado? Tu bota o marshmallow na frente da criança, esperar 5 mil ganhar 2. Aí tu volta, a criança pegou tu, sai da minha casa. Isso é um fracasso. Tá ligado? Pois é, isso é muito interessante, né? A conclusão é que a habilidade de escolher pela recompensa que demora mais tempo, mas é 2 vezes melhor, seria uma habilidade importante para obter sucesso na vida adulta, onde essa pessoa seria capaz de tomar decisões difíceis para conquistar objetivos importantes. Por exemplo, deixar de sair com os amigos para se dedicar aos estudos do SAT e entrar em boas universidades como consequência. Esse estudo foi extensivamente replicado ao longo dos anos, inclusive utilizando diferentes estratégias para compreender melhor os estímulos que estavam afetando as escolhas dessas crianças. Beleza, então entendemos que saber escolher as recompensas e usar o autocontrole para ter vantagens é uma habilidade importante. Mas e aí, como podemos desenvolver isso e sermos capazes de tomar decisões muito mais sábias? Uma das coisas mais interessantes nos estudos dele foi compreender quais estratégias as crianças estavam usando para não sucumbirem às tentações. A estratégia de mudar a perspectiva
chamou a atenção quando uma das crianças relatou que imaginava um quadro em volta do marshmallow porque ela não poderia comer uma pintura. E se pararmos para pensar, ela é bastante eficiente. Se eu te oferecer esse sorvete aqui, por exemplo, eu tenho certeza que a apelação dele vai diminuir significativamente se eu te disser que uma barata passou por cima dele. Os pesquisadores também notaram que existe uma diferença importante em grupos de crianças pobres e crianças ricas, onde crianças ricas tinham maior tendência a atrasarem a gratificação. Isso nos mostra que fatores sociais e econômicos afetam também o nosso poder de decisão e percepção de recompensas. Eles também testaram se a confiança de que a promessa seria cumprida implicaria no tempo de espera da criança. Eles perceberam que as crianças que foram enganadas pelos pesquisadores antes, ou seja, elas não receberam a recompensa que foi prometida, e sim, os pesquisadores enganaram criancinhas falando que elas iam receber um doce mais tarde e não deram. Elas tiveram uma tendência muito maior de escolher pelas recompensas imediatas num segundo turno. Óbvio, elas sabiam que não ia ter, né? Penso que isso nos mostra o quanto é importante acreditarmos em um processo para a gente se sacrificar por ele. Se você não acredita que você é capaz de parar de fumar, dificilmente você vai se engajar num tratamento, porque tem muitos pontos negativos para investir nesse processo. Talvez seja por isso que tanta gente busca por provas sociais de que determinados cursos e tratamentos funcionam de verdade, porque precisa valer a pena o esforço e o investimento. Uma outra estratégia que pareceu funcionar foi inclusive testada pelos pesquisadores, onde eles passavam tarefas divertidas para um grupo e para o outro não. Eles observaram que o tempo de espera do grupo com entretenimento foi muito maior do que o segundo grupo. Isso significa que distrações e ocupações te ajudam a não hiperfocar no prazer imediato, que te atrapalharia a conquistar o objetivo maior e melhor. Isso, por si só, mostra que a nossa capacidade de escolher recompensas inteligentes e de atrasar gratificações não depende exclusivamente do autocontrole. Existem forças cognitivas e biológicas agindo para além disso. Entendeu? Eu vou deixar bem claro aqui. Autocontrole não é determinante para você ser bem-sucedido em mudanças de hábitos. Isso significa que você pode largar o chicotinho que você tanto usa para se torturar e ficar se achando fraco ou fracassado sempre que tenta mudar da noite para o dia. E agora você pode parar de desistir das coisas porque não se acha forte o suficiente. De nada. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Então eu queria falar aqui brevemente sobre os erros principais de pessoas que estão tentando mudar. O primeiro erro é achar que o processo começa quando está cumprindo com um cronograma e que ele termina quando você dá um deslize. O processo de mudança de hábito é o tempo inteiro. Você não precisa ser 8 ou 80. Terão dias que fazer o mínimo será importante e isso faz parte do processo. Então pare de começar processos. Apenas continue. Tudo faz parte de um crescimento pessoal. Número 2. O segundo erro de pessoas que estão tentando implementar novos hábitos é usar a conversa interna negativa para se motivar. Coisas do tipo, você é uma gorda, você precisa malhar. Que preguiçosa, vai arrumar o seu quarto. Nossa, como você é burra, vai estudar. Hábitos positivos são atos de cuidado. É muito difícil cuidar de algo que você despreza. Quando você odeia o seu corpo, suas atitudes serão condizentes com esse sentimento. Logo, você come muito além ou muito menos do que deveria. Você não é seletiva com os alimentos. Você tende a escolher atividades que judiam do seu corpo, como abuso de drogas ou álcool e assim vai. Portanto, você precisa abraçar o amor próprio e entender que a forma que você se enxerga e fala consigo mesma importa sim e tem um grande peso na habilidade de tomar decisões positivas. O terceiro erro é querer impor novos hábitos antes de mudar de perspectiva. Você não vai malhar se você odeia malhar. Isso vai durar muito pouco tempo, mesmo que você se force. É mesmo, é? Se esse for o seu caso, você deve antes fazer um trabalho mental para começar a curtir fazer exercícios físicos. Você deve mudar a sua perspectiva e atitude. Da mesma forma, você não vai parar de fumar se você achar que fumar é a melhor coisa do mundo e que não é tão ruim assim. Além do seu objetivo final ser apelativo, o processo também precisa ter algum tipo de gratificação. O quarto erro é querer fazer as coisas muito rápido. E isso é especialmente importante quando a gente está falando do processo de emagrecimento. As pessoas querem os resultados para ontem, então tomam decisões baseadas no que trará resultados mais rápidos e não mais duradouros ou melhores. O resultado é que normalmente você se frustra, pois faltam também habilidades para concluir esses objetivos. Você pode até obter alguns resultados no início, quando tem muita motivação para se forçar a fazer algo que você não gosta. Mas isso se sustenta durante muito pouco tempo e daqui a pouco volta ao mesmo ponto de início. Por isso, é super comum o que chamamos de efeito sanfona, ou aquele fenômeno que muitas pessoas descrevem de que não terminam nada que começam.
começam. O quinto erro é que você se apoia exclusivamente no autocontrole e por isso você abandona objetivos quando seu humor fica afetado, quando você erra e quando você tem dificuldade em ver os resultados imediatos. Pronto, agora que falamos dos principais erros no processo de mudanças de hábitos, podemos falar sobre os principais acertos. Quero dizer, as atitudes que você deve colocar energia para finalmente conquistar os seus objetivos. Mas eu vou te explicar rapidamente como um hábito é formado, porque você precisa entender a coisa para mudar a coisa, né? Diante de um gatilho, você se comporta de certa forma. Aí o seu comportamento tem uma consequência, que pode ser boa ou ruim. Nós, cientistas do comportamento, dizemos que ela foi reforçadora se aumentar a probabilidade do comportamento ocorrer novamente no futuro e punitiva se diminuir a probabilidade do comportamento ocorrer no futuro. Por exemplo, você sente vontade de comer algo doce depois do almoço. O fim de almoço é então o seu gatilho. Então você come um chocolate. Esse é o comportamento. Aí o seu cérebro é inundado por dopamina, principalmente se o chocolate for gostoso e você gostar de chocolate, obviamente. Nos próximos almoços, você provavelmente vai ter vontade de comer novamente. Se isso se repetir muitas vezes, ao ponto de se tornar automático, a gente chama de hábito. É interessante mencionar que existe uma hierarquia de comportamentos. Não comer o doce pode ficar lá no final da hierarquia e tem a ver com a apelação que esse comportamento tem. Tipo, comer uma fruta fica em terceiro, em segundo fica comer um chiclete e em primeiro o chocolate da sua escolha. Essa hierarquia vai variar de pessoa para pessoa e depende de muitos fatores, como a cultura, costumes, biologia, gostos pessoais, experiências, crenças, perspectivas, identificação e atitudes. O seu trabalho vai ser trabalhar com essas 4 últimas para ter chances de mudar os seus hábitos de forma profunda e eficiente. Ou seja, você deve trabalhar com a hierarquia dos seus comportamentos, encontrando novas perspectivas, usando novas atitudes e modificando crenças. Assim, você vai poder se identificar como uma pessoa que possui hábitos alinhados com o seu objetivo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu vou falar sobre uma experiência pessoal. Eu parei de fumar no final do ano passado e usei exatamente essa técnica. Primeiro comecei a observar quais eram os meus gatilhos e como eu realmente me sentia depois, antes e durante esse hábito. Depois que eu entendi o que mantinha o comportamento, eu comecei a focar na sujeira, nos gastos, na minha saúde, nos meus níveis de ansiedade e passei a enfatizar o nojo que eu sentia, o desconforto que era, a parte desconfortável de fumar. Eu comecei a olhar para o meu hábito sob uma nova perspectiva. Eu também comecei a me questionar sobre a minha identidade. Não fazia sentido para mim, como psicóloga, especialista do comportamento e adulta, continuar fumando. Isso não fazia mais parte da minha identidade. Eu também trabalhei a minha crença e comecei a acreditar que era possível sim parar de fumar, porque antes eu achava que eu nunca conseguiria. Só me faltava um comportamento para substituir, algo que fosse mais reforçador do que fumar. E minha saída foi o prazer em dizer não. Pensar em voltar a fumar é extremamente aversivo porque eu associei esse hábito a algo muito ruim. Antes de lembrar dos prazeres que isso já me trouxe, nada é mais prazeroso do que poder dizer que eu venci esse vício e do quanto eu me sinto vencedora e capaz de dizer não. Então, resumindo, para você mudar qualquer hábito, você precisa, primeiro, entender a relação gatilho, comportamento e consequência. Depois, você precisa começar a observar e focar nos aspectos negativos desse hábito e trazer para a consciência as consequências malignas que ele te traz. E por último, você precisa encontrar uma recompensa melhor para substituir esse hábito. E para finalizar esse vídeo e para você conseguir dar o seu primeiro passo nessa mudança de hábitos, eu e minha equipe, porque nós somos muito legais, resolvemos deixar para você um link aqui com uma atividade muito simples que vai englobar tudo isso que eu falei bastante aqui nesse vídeo. Então aproveite! O meu nome é Bárbara Tranquilini, eu sou psicóloga e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já manda pro seu amigo e se inscreve aqui no meu canal porque toda semana tem vídeo novo.